Amados, estamos aqui então abordando o propósito da igreja, né? Então, vimos muitos pontos aonde esse propósito ele é deturpado, aonde realmente as igrejas se perderam. Vimos questões sociais que são colocadas como as premissas da igreja, como uma instituição social, como estar ali para ajudar as pessoas através da política ou até mesmo impactos sociais, né, ajudando, né, ou fazendo distribuição de alimentos. Muitas pessoas pensam que a igreja ela vai trazer um impacto na sociedade, ela vai ter o seu propósito justamente por realizar essas obras. E não é isso, né? Biblicamente falando, a igreja não está aqui para isso. Ela pode fazer isso? Sim. A igreja ajuda, estende a mão? Sim. Porém, esse não é o propósito dela. Nós estamos aqui como detentores da palavra de Deus. Então, nós mudamos, né, a vida dos indivíduos. Claro que quem faz isso é Deus, mas o nosso papel é pregar o evangelho. Como Paulo diz, como crerão se não há quem pregue? Quão belo é os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então nós temos sim uma importância. Os apóstolos tiveram um grande comissionamento dado a eles, que se estende a nós até hoje, tá? Que é fazer discípulos e pregar o evangelho a todas as nações e criaturas. Tá bom? Então temos 3 propósitos, né? O que vai elencar isso está em Efésios 4, que eu já passei para os irmãos, que vai ser direcionado esse propósito pelos pilares da igreja, né? Onde está a sua essência, a sua natureza, que é a unidade, a pureza, que é a santidade, que é a comunhão, tá? Comunhão. Perdão. Unidade, quando eu falo unidade, eu falo de comunhão. Quando eu falo de pureza, estou falando da santidade. E quando eu falo de permanecer firme e proclamar a verdade, que nós somos detentores da palavra, tá? As Escrituras. Então esses são os 3 pilares: comunhão, santidade e a palavra de Deus, as Escrituras. Então essas 3 vertentes é o que guia tudo que nós fazemos. Nós fazemos assembleias aqui, irmãos, e decidimos vários assuntos. A minha decisão ela tem que ser balizada por esses 3 princípios. Estou decidindo algo como membro. Isso vai preservar a palavra? Isso vai preservar a santidade da igreja? Isso vai preservar a comunhão? Se sim, então essa é a minha decisão. Ponto final. Tá? Nós não podemos descaracterizar a igreja, nós não podemos tirar a essência da igreja, tá? Que já foi passado para os irmãos aqui nesses ensinos. Então nós viemos aqui, discorremos, aqui está o texto de Efésios 4, né? Já passei para os irmãos, não vou ser exaustivo aqui novamente. Né? O primeiro ponto, então, a questão da comunhão, que é muito importante para nós, que já foi falado, a questão da pureza e a questão da palavra de Deus, tá? Então, amados, o terceiro ponto aqui é muito importante para nós, foi o que nós paramos. Deus encarregou a igreja de pregar a verdade, tanto aqueles que estão dentro dos muros da igreja, quanto os de fora. Um dos principais objetivos da igreja é evangelizar e fazer discípulos para Cristo. Mateus 28, 19, grande comissão, vou passar o texto. Todo cristão precisa entender claramente a mensagem do evangelho, especialmente a doutrina da justificação pela fé somente. E então, ser competente para compartilhar a sua fé com a família, os amigos e os vizinhos. O Senhor, Jesus, não confiou prata e ouro à sua igreja. Ele confiou a verdade a ela. A igreja é a luz do mundo, por essa razão, é imperativo que os membros da igreja sejam ativos no evangelismo, na comunidade local e no apoio a missões mundiais. Tá bom? Então nós temos que ter projetos que apoiam o evangelismo na nossa comunidade local. E esse evangelismo ele pode soar de várias formas. Então, amados, veja, quando eu penso em evangelho, olha o que está em parênteses aqui, eu dei uma ênfase nisso na semana passada, especialmente a doutrina da justificação pela fé somente. Tá? Quando eu penso em evangelho, eu tenho que entender as doutrinas que estão contidas no evangelho.
Eu preciso ter clareza disso para poder evangelizar e passar a mensagem correta para as pessoas. Não um Jesus te ama e ele tem planos na sua vida. Isso não é evangelho. O evangelho compreende o seu envio, o plano redentivo, desde a eternidade, pelos eleitos de Deus. Uma morte substitutiva, uma morte em nosso lugar. A vida santa, reta, voluntária de Cristo em sua humilhação. Tudo isso se compreende com o evangelho, irmãos. São doutrinas embutidas na mensagem da salvação. Então eu diria que para que você pregue o evangelho de uma forma coesa, objetiva, você precisa sentar com essa pessoa. Você precisa ter um momento ali com essa pessoa. Não é uma conversa de 2, 3 minutos que você vai apresentar a mensagem do evangelho. Irmãos. Tá? Então você precisa ter um tempo para isso. E talvez, como ele cita, familiares, amigos, vizinhos, perceba, pessoas próximas. Você vem para a igreja justamente para conhecer essas doutrinas, para receber essa gama de informação, e para essas pessoas que estão ao seu redor, você transmitir o que você recebe aqui na igreja. Então, você tem que ser uma pessoa, como membro aqui, que vive junto com a sua igreja, que é assídua. Eu vejo muitos irmãos faltarem nos cultos. Muitos irmãos. Os irmãos verão que na nossa confissão está lá, amados, imperativamente, que é uma atitude nossa de como cristãos, frequentar, ser zelosos pelo culto e as nossas reuniões. A igreja primitiva de Atos se reunia todos os dias. Eles perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos. O que isso significa? Tudo aquilo que os apóstolos passavam para eles perseveravam estudando. O que acontece muitas das vezes é que os membros, as pessoas na igreja, elas não querem viver conforme aquilo que a igreja está passando. Elas se acham melhores do que a própria igreja. Elas se acham melhores do que os próprios ministros. E a igreja entrega um conteúdo e eles, não, isso aqui eu já sei, isso aqui eu não quero, vou ler outra coisa. Você não está vivendo submissamente, com submissão com a sua igreja. E isso vai te impedir, e isso vai te atrapalhar no que tange a você pregar o evangelho. Porque isso é o orgulho. E Provérbios é muito claro que o orgulho, o que? Ele precede o quê? A queda. Tá? Você será destruído pelo seu orgulho. Tá bom? Então você não é maior do que a igreja, porque a igreja não é minha, a igreja é de Cristo. Então viva conforme aquilo que a igreja tem te dado, se empenhe, se importe, porque a sua função é o quê? Ser um propagador do evangelho. E você recebe aqui as doutrinas e o conteúdo para que o seu evangelho, o seu anúncio da palavra seja mais coeso. Tá? Então é muito importante isso, amados. Olha lá, grande comissão. Seguindo a definição da missão da igreja, que é tripla, unidade, pureza e verdade, olha lá, a tripla repartição ali, né, os 3 pilares, chegamos na grande comissão. O objetivo da igreja não consiste apenas em evangelismo. A missão da igreja é fazer discípulos. Isso inclui evangelizar incrédulos, mas também consiste em ensinar todo o conselho da palavra de Deus aos crentes. Todo o conselho. Proclamar o evangelho ao mundo é uma parte vital do comprometimento da grande comissão. Mas o mesmo acontece com a pregação no púlpito, todos os domingos, para os crentes. Não só devemos ir ao mundo inteiro, mas quando chegarmos lá, devemos ensinar os convertidos a observarem tudo o que Cristo ordenou. Simplificando a comissão da igreja, consiste em proclamar todo o conselho de Deus aos santos e a pregar o evangelho ao mundo. A grande comissão não é apenas, amados, pregar o evangelho para a salvação. Porque, amados, depois de pregar e batizar, a grande comissão é clara. Nós devemos ensinar tudo aquilo que Cristo nos deixou. Nós devemos
exemplificar para as pessoas como que elas devem viver a partir daquele ponto. Aí muitos perguntam, o que é ser missionário? E muitos acham que é apenas ir e pregar o evangelho. Não. Você pode ir e pregar o evangelho. Mas antes de tudo, na obra missionária, deve-se identificar se existem igrejas ali, bíblicas, igrejas prontas para receberem esses novos convertidos. Eu vou lá pregar o evangelho, aí prega e vai embora. Aí naquela cidade não tem uma igreja bíblica que possa capacitar esse novo convertido a continuar. Essa pessoa nova convertida vai precisar de um corpo. Ela vai precisar de outros crentes para serem desenvolvidas. Porque cada junta, quando faz a sua parte, uma desenvolve a outra, uma edifica a outra. É o que Paulo nos ensina, amados, no que tange a igreja. Então não é só ir pregar o evangelho, mas sim conduzir essas pessoas para uma igreja. Tá? Então muitos crentes têm esse conceito de desigrejado intrinsecamente neles. Vou lá, só vou pregar o evangelho e vou embora. Pronto, fiz minha parte. Você não fez nada. Isso não compreende a grande comissão apenas ir e pregar o evangelho. Tá? Então nós devemos nos empenhar nisso, irmãos. Quando recebemos novos convertidos, a igreja tem que estar disposta ao quê? A confirmar esse irmão na fé. A passar para ela, a ensinar ela como caminhar. Tá? É isso que se compreende em ter um dos pilares com a palavra. Tá bom? Então devemos nos empenhar. Devemos chamar essas pessoas para caminhar junto. Pode falar. Exato. Aldeia, para que os índios continuassem a ter contato com a palavra e aprendessem o que é isso aí. Exato. David Bernard, ele ia para as aldeias, pregava evangelhos que iam sendo convertidos, ele já montava ali uma pequena congregação e entre eles começavam a congregar dentro da aldeia. Tinha uma igreja ali. Então, na aldeia. Né? E não esse evangelismo barato aí que as pessoas fazem, que vai lá, solta a mensagem, pronto, já preguei lá, pronto, vou embora. Não. Foi plantada a semente, está tudo certo. Né? Quantas igrejas? Eu vendo uma igreja que vai para uma cidade chamada Apiaí. Né? Na verdade, existe lá um pastor que está lá, ele sim é um missionário. Ele sim é um missionário. Aí vai lá, uma vez por ano, vai lá, entrega uns alimentos lá e vai embora. Fala, evangelizamos. Evangelizou o quê? Para de ser sem vergonha. Isso não é evangelismo, coisa nenhuma. Tá? Evangelismo é quem realmente se empenha em confirmar aquela pessoa na fé. Está ensinando. Então, uma igreja... perceba que uma coisa leva a outra. Uma igreja, então, que não ensina a seu povo as doutrinas, como que ela estará capacitando as pessoas para a grande comissão? Para o evangelismo. Porque muitos pastores não querem ensinar os membros as doutrinas bíblicas. Eles querem deixar os seus membros, permanecer com os seus membros na ignorância. Porque muitos têm medo de perder o seu cargo. Muitos têm medo, também envolve vaidade, envolve várias outras questões. Então, amados, uma igreja que preze pela palavra, que é detentora da palavra, ela capacita os seus membros. E esses membros são enviados para a grande comissão, seus vizinhos, famílias, amigos, e através da vida dessas pessoas eles impactam a sociedade. É assim que a igreja trabalha. É com a palavra. Outro dia eu falei para os irmãos, o rapaz ali, o adicto, né? O morador de rua veio... O que você tem para me dar? O que eu tenho para te dar? Eu tenho a palavra de Deus. Você precisa se arrepender, porque esse estado seu aí é questão de pecado, eu falei para ele. Você está nessa situação porque é pecado da sua vida. É o ócio. Você está vivendo no ócio.
Se não, em drogas. Você usa drogas? Ah, uso. Então, piorou a sua situação. Você precisa de arrependimento. Ah, eu já conheço a palavra. Não parece. Ele ficou bravo comigo. Né? Eu já fui pastor também, preguei para o PCC. Tá bom. Né? Que palavra que é essa? Você tinha que pregar para você mesmo, inicialmente, né? Então, amados, as pessoas não querem o evangelho, não querem a palavra. Tá? E olham para a igreja e pensam que ela tem a obrigação de ser distorcida nos seus princípios e ajudar apenas superficialmente. Do que adianta dar roupa, dar alimento e a pessoa permanecer lá no estado onde Deus não se comunica com ela e Deus nem ao menos olha para ela. Deus odeia os ímpios. É isso que nós temos que entender. Então a nossa mensagem é uma mensagem de socorro para essas pessoas. Você precisa entender, você precisa falar para o ímpio, você precisa entender, ímpio, que Deus te odeia nesse estado que você está. Deus não te ama, não. Tá? Salmo é muito claro. Salmo número 1. Leia o Salmo número 1. O que ele diz sobre os ímpios? Tá? Então, amados, nós temos que pregar a mensagem correta. E é para isso que a igreja está aqui. Para capacitar os irmãos. Então, discipulando os crentes. A grande comissão tem tudo a ver com a proclamação e defesa da verdade. Em um mundo que quer suprimi-la. Não podemos evangelizar nossas comunidades ou realizar missões mundiais sem procurar plantar igrejas em todo o mundo. O objetivo da grande comissão não é simplesmente resgatar pessoas do inferno, mas fazer discípulos de Cristo. E o discipulado, de acordo com o plano de Deus, deve ser realizado na igreja local. Paulo não se contentou em pregar o evangelho apenas e ver os pecadores convertidos apenas para depois abandoná-los a si mesmos. Seus esforços missionários não estavam completos até que as igrejas fossem plantadas e os pastores ou presbíteros fossem constituídos. Veremos isso em Tito 1,5. O objetivo, por essa razão, é evangelizar os perdidos e equipar os santos para seguirem a Cristo em cada área de suas vidas. Efésios 4,11. Tá? Então, amados, Paulo é um exemplo claro de missionários, né? De o que é ser um missionário. Paulo é um exemplo claro. Ele ia pregar o evangelho e ir embora? Quantos anos ele ficava ali naquele local? Preparando o líder. Ele só ia embora. Ele só ia embora quando tinha presbíteros, diáconos, tinha uma liderança para conduzir aquela igreja. Tá bom? Então, isso é até uma matéria no seminário. Tá? Missões. E nós devemos entender que missões compreende plantar igrejas. Tá bom? Então, uma mulher, como é que uma mulher vai plantar uma igreja? Ah, eu sou missionária. Missionária é Fabi, né, Fabi? O pessoal fica falando, como? Não tem condição. Ela pode pregar o evangelho. Mas e aí depois, para ensinar a ser discípulo, vai precisar de uma igreja e vai precisar de ministros da palavra. Como prescreve a própria Escritura. Tá bom? Então não é algo tão simples como passam por aí fora. O pessoal pensa, vou lá fazer o curso da Jocum, pronto, aí eu vou para o Haiti, né? Aí eu fico lá no Haiti, prego o evangelho e está tudo certo. Está tudo certo? Está tudo certo não. Não é por aí. Então é muito mais complexo, tem muitos mais detalhes que devem ser observados. Tá bom? Uma mulher pode, de certa forma, ser uma missionária? Até que sim, desde que já tenha um trabalho acontecendo, ela vá para auxiliar. Tem uma igreja lá, a mulher vai lá, então pode sim ir lá e ajudar aquela missão, aquele local, a continuar o trabalho, não tem problema nenhum. Tá? Agora, no que tange a plantar uma igreja é difícil. Né? Por quê? Porque vai precisar dos ministros instituídos. Tá bom? Sem preparação não existe evangelismo. A igreja tem a responsabilidade de pregar o evangelho e discipular os crentes em suas comunidades. Embora a igreja deva evitar ou ser autocentrada, a principal prioridade da igreja é discipular o seu povo. A ideia de que a igreja não é mais sobre nós
uma vez que nos tornamos cristãos, não é bíblica, para dizer o mínimo. A igreja é para os crentes, porque a igreja deve ser constituída por crentes. A igreja local deve se preocupar principalmente com a edificação, de seus próprios membros. Maturidade e santidade são os objetivos. O que eu sempre oro aqui pela igreja? Se a igreja falha aqui, ela falha em todos os outros pontos. Se a igreja não se importa com seus membros, ela não tem como procurar alcançar os que estão no mundo. Isso é tão sério, que, amados, as pessoas, quando têm um contato verdadeiro com as Escrituras, começam a perceber o que realmente a palavra diz, ela cria, então, parâmetros. Por que eu digo isso? Mais uma vez, a professora de gramática, todo sábado ela vem com uma história nova sobre a igreja dela. E os 2 textos que nós apresentamos para ela e pedimos para ela fazer a exegese daquele texto. O que é exegese, irmãos? Aplica-se exegese em direito? Tem que aplicar? Sim ou não? Claro que tem. Interpretação. Exegese é interpretação. São métodos, são sistemas para se interpretar um texto. E qual que é o sistema? Qual que é a sistematização para a interpretação principal? Gramática. Aí a professora de português, que é conhecedora da gramática, quando apresentado 2 textos e ela conseguiu interpretar, falou, nossa, é isso mesmo, ela começou a ver que as pessoas na própria igreja dela não conseguem ler a Bíblia. Não sabe ler a Bíblia. Ela está fazendo um curso de teologia na igreja dela e ela está vendo a condição do povo. As perguntas que o povo está fazendo. E ela fala, é justamente questão de não conseguir ler o texto. Ela falou ontem aqui. Não conseguem ler. Não conseguem interpretar. Aí, irmãos, os irmãos deveriam agradecer mais a Deus e se empenhar mais com a igreja, porque a igreja fornece curso de gramática, a igreja fornece curso de teologia, a igreja tem fornecido o que vocês precisam. Agora, o que vocês estão fazendo com isso, isso aí já é outro ponto. É outro ponto. Tá? É uma grande afronta a Deus. É uma grande afronta. Talvez você esteja vivendo como o povo naquele deserto que recebia maná todas as manhãs, que as suas roupas não se desgastavam. Deus tinha uma nuvem para que eles não passassem tanto calor no deserto. À noite, pela queda de temperatura, uma coluna de fogo para aquecê-los. Deus, na sua divina providência, forneceu tudo para o povo. E o povo fez o quê? O autor de Hebreus é muito claro, não sejam como aquele povo. Não endureçam o vosso coração. Então prestem atenção, irmãos. Vocês precisam começar a dar valor para aquilo que Deus tem te dado. Tá? Se você tem uma confissão de fé, você estuda a sua confissão de fé. Tá? Muitas pessoas querem, eu quero, nossa, a Igreja Batista Reformada, mas não conseguem ser batistas reformados. Não tem capacidade de ser isso. Porque existe aí uma ascendência, nessa questão de ser reformado, de ser, ter as doutrinas da graça, e isso virou status. Isso virou questão de orgulho para as pessoas. Mas estar numa igreja bíblica e viver como uma igreja bíblica é totalmente diferente. Talvez você não esteja preparado para isso. É o que eu sempre digo, a igreja precisa, para viver tudo isso que nós temos contato, precisa de maturidade. Maturidade. Tá? Pode falar. Eu fiquei bem entristecido assim, com uma situação que eu observei no trabalho. Eu peguei 2 pessoas que eram nadadores. Eu, ouvindo o que elas estavam falando ali, que mal inaugurou a igreja, e já não está aguentando de tanta gente que está lá, é muita correria para lá, correria para cá. E
Estavam discutindo a Bíblia? Discutindo no bom sentido, né? Que são duas irmãs, deveriam estar falando o quê? O que tem que habitar entre elas? A palavra de Deus. Aí fala, não, que assim, tanto, que louvor nisso. Nossa, meu Deus. Que condição que está aquela igreja, aquele lugar. Estão enchendo de gente lá. Para quê? Sim, existem esses casos, mas nós temos também que ter um cuidado e não sermos apenas críticos. Porque não adianta a gente só conseguir falar, apontar, sendo que, e aqui? E a minha vida aqui? Porque eu não estou na Burn, eu não estou na PIB, eu não estou nessas igrejas por aí. Eu não estou na Deus é Amor mais, eu estou hoje numa Batista Reformada. E o que eu tenho aqui? O que Deus tem me dado? O que a igreja tem fornecido? É diferente de lá? É o correto? Sim. Aí vem o outro passo. E aí? Qual é a minha atitude perante isso? Aí as coisas começam a mudar. Aí é onde eu tenho que ter realmente um coração sincero. O que eu tenho feito com aquilo que eu tenho recebido? Porque nós utilizamos exemplos, né? O irmão está dando um exemplo aí de como que estão as igrejas. Mas, amados, acho que a gente tem que começar a olhar para nós mesmos aqui, viu? Temos que começar a se preocupar com a nossa realidade. Com a nossa realidade. Então, tomem cuidado. Quem muito é dado, muito é cobrado. Eu não tenho dúvida que você, no dia do juízo, será muito mais cobrado do que essas pessoas. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Tá? Então, prosseguindo. Evangelizando os incrédulos. No entanto, a igreja tem a responsabilidade de evangelizar os perdidos. Cristo chamou a todos nós para sermos pescadores de homens. Mateus 4,19. Nós somos chamados para sermos o sal da terra e luz sobre uma colina. Mateus 5, 13 e 14. Quando a igreja deixa de fazer novos discípulos, ela cria um caminho seguro para que as portas do inferno prevaleçam na próxima geração. Então veja, quando a igreja deixa de fazer novos discípulos, ela cria um caminho seguro para que as portas do inferno prevaleçam na próxima geração. Então, isso aqui é um ponto que, sinceramente, amados, eu me preocupo muito com a nossa igreja. Muito com a nossa igreja. Porque quando eu vejo a apatia espiritual dos membros, eu fico muito triste. Quando eu vejo os casos que nós estamos tratando de disciplina eclesiástica, eu fico muito triste. Por quê? Porque eu não olho só... Talvez o que falte para o irmão é uma visão mais longa, mais macro do que é a igreja. Eu, como pastor, eu nunca vou olhar para um ponto isolado apenas. Tudo que acontece na igreja, eu vejo no que aquilo vai repercutir, no que aquilo vai ocasionar mais para frente, qual que é o exemplo que aquilo pode deixar, e principalmente, por que aquilo está acontecendo? Está representando o quê? Espiritualmente falando. Então eu olho lá na frente. E quando eu oro a igreja, peço que a igreja ore também por maturidade cristã, é porque eu estou olhando para esses pequenininhos aí. Eu estou olhando, você pode não saber disso, mas eu estou olhando para o seu filho. Eu estou olhando para o seu neto. Eu estou olhando para discípulos verdadeiros que darão continuidade no trabalho. E talvez você não tenha essa percepção. Você precisa ter essa percepção. De que a responsabilidade de fazer discípulos da igreja é algo que você deve participar. Começando com a sua família. Começando cuidando dos seus filhos. Dando um bom exemplo. Participando com a igreja, recebendo o que a igreja dá. Tá? Então, amados, isso aqui é importante. Quando a igreja deixa de fazer novos discípulos, ela cria um caminho seguro
para que as portas do inferno prevaleçam na próxima geração. Contudo, dizer que evangelismo é responsabilidade da igreja não é dizer que a igreja local é obrigada a ter um programa de evangelização organizado. A responsabilidade de evangelizar recai sobre a cada membro da igreja. E para alcançar a comunidade, uma igreja não tem que realizar eventos de alcance comunitário, mas apenas encorajar e equipar seus membros para estarem prontos para responderem àqueles que perguntam pela razão da esperança que eles possuem em Cristo. 1 Pedro 3,15. Então, amados, muitas pessoas, qual é o projeto evangelístico que vocês têm? Culto de quarta, né? Culto ao Senhor à quarta, reunião de oração, domingo pela manhã, EBD e culto, domingo à tarde, finalzinho da tarde, né? EBD e culto também. E fora os estudos que ficam para os irmãos fazerem em casa, estudar o catecismo, fazer os cultos nos lares, as visitas, tudo isso está dentro da gama de preparação dos membros. As provas, tudo isso faz parte. Tá? Esse é o evangelismo da igreja. Preparar vocês. Quantas pessoas trabalham com você, filha? Mais ou menos, em média? Umas 10? 6? Não, você tem 6 pessoas. Mais a sua mãe, mais seu pai, né? As pessoas ao seu redor. Então você tem umas 10. Você tem umas 10 também? No seu convívio diário, que não conhece o Evangelho? Tem bastante, né? Então, você também tem mais pessoas. Quantas você tem no seu convívio diário? Né? Amigas, né? Então assim vai. Engloba tudo isso. Às vezes talvez a gente não vai ter de momento a oportunidade aberta de pregar o Evangelho, mas a gente precisa se esforçar e se dedicar para que a gente venha viver, né? A palavra, para que no momento que a oportunidade seja dada, venha ser confirmado aquilo que a gente está pregando com aquilo que a gente vive. Né? Uhum. Então é difícil. Difícil? Pode falar, Fábio. Eu acho que no primeiro século, acho que a igreja agia dessa forma, né? Uhum. Eles eram salvos, né? Aqueles que aceitaram o Evangelho. Iam sendo acrescentados, né? Para o ambiente normal de vida deles, no caso, que cada um fazia o trabalho, lá eles pregavam o Evangelho. Exato. Inclusive a igreja cresceu tanto porque a igreja não é composta na sua maioria de pessoas ricas, Não. de pobres. E pessoas que Carpinteiros, pescadores. E no ambiente deles, eles pregavam o Evangelho. Exato. E a igreja crescendo. É isso aí. Quando a perseguição se instalava, né? Aí se dispersavam mais e mais, e para onde eles iam, anunciando o Evangelho. E é um método, se for analisarmos eficácia, né? É o método mais eficaz. Você tem absoluta certeza, se a gente tem 20 membros, 20 vezes 10, que se você tem 10 pessoas que você pode, no seu convívio, trabalho, família, evangelizar, quanto que dá 20 vezes 10? 200 pessoas atingidas. Talvez se nós fizermos um evento, a gente não consiga atingir esse número de pessoas. Um programa evangelístico. Agora pense numa igreja, por exemplo, de 3.000 pessoas, Maurício. Se estivessem realmente vivendo o evangelho, recebendo as doutrinas certas, bíblicas, e 10 pessoas para cada 3.000 pessoas. Quanto isso daria? 300.000 pessoas. 300.000 pessoas. Tá? Já dá mais da metade da população de Mogi das Cruzes. Né? E tem igrejas com 3.000 pessoas, viu, aqui em Mogi. Tem, viu? Pastor, nesse caso, a igreja, apesar de ser um meio de evangelização também, não é o meio principal, né? Porque, assim, deveria acontecer isso que o senhor está falando agora, da gente fazer essa obra, né? Uhum. E aqui ser um lugar para a gente se equipar, né? Uhum. E acontecer as outras formas de manutenção dessa fé, né? Uhum. Porque essas outras igrejas que têm 3.000 membros, elas fazem o contrário, na verdade. Elas chamam as pessoas para vir para a igreja, né?
e esperam que elas sejam convertidas lá. É. Nossa, quantos É. cultos que a Deus Amor fazia, né? Justamente para atrair pessoas, inclusive a revelação lá que eles usam para atrair, para que essas pessoas venham na igreja, escutem o Evangelho e então sejam salvos. É. Mas não acontece. Exatamente. Acontece o contrário hoje. E chega na parte da preparação, é onde justamente elas pecam. Né? A EBD, o Israel, ele compartilha como é que era na igreja dele lá. É uma revistinha lá, e os assuntos da revistinha parece um negócio que fala, né? Uns negocinhos bem superficial da Bíblia assim, aí fica lá conversando, e Gideão e tal. Né? Mas não trata de doutrinas densas. Não trata realmente do ensino bíblico, por que está falando aquilo. Não trata. Não ensina o membro a realmente analisar as Escrituras. Aí você vai para o púlpito. Não se tem uma sequência, uma preocupação de ler o texto, explicar o texto. Irmãos, eu já fui à igreja, o camarada ele pregou, ele não abriu a Bíblia. Ele não abriu a Bíblia. Ele pregou em cima de uma revista. Eu já vi isso, irmãos. Tá? Pode falar. Em relação até mesmo a essa evangelização, o momento que eu senti que eu fui evangelizado foi no momento que eu estava trabalhando, estava na sorveteria lá, que eu tinha uma lixinha, e o Gessé foi lá comprar e depois eu fui comprar ele até a casa dele e a gente ficou conversando. Não foi exatamente dentro da igreja, foi exatamente. Exato. Foi um momento onde eu quis entender um pouco mais e buscar, minha busca foi ler, foi orar e aquilo foi cada vez trazendo mais sentido. Uhum. Até que isso me levou a buscar uma igreja bíblica. Tanto pela própria definição. O que é eclésia? O que significa eclésia? Reunião, assembleia de quem? Dos? Até para trazer ímpio para dentro da igreja? Você evangeliza o ímpio. Você prega o evangelho para o ímpio. E ele, tendo recebido a fé de Deus, com a disposição de querer conhecer mais, opa, então agora eu tenho o lugar certo para você. Aí você traz para a igreja. O problema é que as pessoas, que o Fábio está querendo dizer ali, é que as pessoas querem terceirizar o serviço de evangelização, colocando essa atribuição para a igreja. Tá? Porque assim, também não tem sentido. Um exemplo, né? Eu tenho muitas pessoas que eu trabalho que são ímpias, né? E tem pessoas que eu já falo de Jesus, assim, de uma forma ou de outra. Ali no serviço não dá pra ser tão claro, né? Mas tem algumas pessoas que eu já falo. Então, essas pessoas eu posso chamar a vir, né? Agora, aquelas pessoas que eu nunca falei de Jesus. Aí eu vou chegar e falar, vamos lá na igreja. Aí a pessoa vai chegar aqui primeiro, ela, né? Na verdade, não vai nem entender nada. Então, eu não devo chamar, né? Eu devo Exatamente, porque vai chegar aqui na igreja os hinos que nós cantamos, né? A linguagem, o crenteza aí, a pessoa não vai entender. Por quê? Porque falta doutrina para ela. Né? Talvez cause um impacto na pessoa de até que ela não querer voltar mais. É isso que eu né? pensando, né? Eu vou chamar a pessoa, então, É meio contraditório se você pensar essa questão. Ah, mas pode vir aqui e ouvir do evangelho e ser convertido? Pode. Tá? Mas só que o primeiro passo para essa pessoa vir para cá é o seu evangelismo. É isso que eu estou querendo dizer. Faz Né? sentido a questão da igreja universal e a igreja local. Uhum. Que a igreja local é onde os santos se reúnem, mas ela é uma resultância da união que eles tiveram Claro, com Cristo. exato. O exemplo que o Vitor deu de David Brand, ele pregava, quando ia tendo lá o número certo de convertidos, aí sim ele reunia quem? Esses convertidos. Os outros não. Ele reunia esses índios. Né? Você ia falar alguma coisa? Que aqui em 1 Pedro é bem interessante que ele fala, assim, encorajar seus membros para estarem prontos para responder àqueles que perguntam pela razão da esperança que eles possuem em Cristo. Então, às vezes, eu falo por mim mesmo, começando em mim, a falta de eficácia no evangelismo é justamente por não estar naquela esfera de você transparecer Cristo de uma maneira que seja evidente das pessoas que olham para você. Uhum. Porque quando você tem uma comunhão firme e constante com Deus, assim como a gente estava falando sobre a comunhão
Uhum. É inevitável que as pessoas olhem e vejam aquilo claramente. É. E às vezes até surgem mais oportunidades, né? É claro, sempre vai ter oportunidade para você falar do Evangelho, mas quando você transparece através da sua vida que você serve a Cristo, ainda mais natural, né? Às vezes você, em muitos momentos, você não vai precisar nem iniciar a conversa. Muitas pessoas às vezes vão chegar em você e perguntar a razão da esperança que você tem. E aí você vai ter aquela oportunidade de falar do Evangelho, né? Então falta muito disso, né? A chave interpretativa para esse texto de Pedro é o que significa estar pronto. O que é estar pronto? Você precisa definir isso muito bem na sua mente. Estar pronto é só conhecer? É viver. Exatamente. É andar com Deus. A piedade cristã. É a piedade cristã. Tá? Então é isso que vai alterar realmente essa questão de evangelismo na sua vida e no meio onde você está. A comunhão com Deus muda isso, né? Porque Muda. as pessoas olham, elas veem que você caminha com Cristo, né? Uhum. E elas ficam ali, né, de olho. Exatamente. E aí você falando do Evangelho, você vai explicando, é maravilhoso. Na outra igreja, quando eu cuidava de jovens, irmãos, alguns jovens, eu quero ser missionário, quero ser missionário, quero ser missionário, quero ser missionário. Aí tá tudo bem, que bom, legal, né? Para quem você tem pregado o Evangelho? Você começou a pregar para o seu vizinho? Aí vamos mais perto, talvez esteja indo muito longe. Você faz as suas provinhas da EBD? Ah, não. Você é assíduo na igreja? De vez em quando eu venho. Aí você quer ir fazer o que na África? Você quer ir lá para morrer? Você quer ir lá para envergonhar o nome de Cristo? Você quer ir fazer o que lá? Então, amados, o nosso trabalho ele começa aqui. Tá? Começa aqui nessa troca, aqui como você é um membro, em como você é um pai, em como você é um filho. Tá? É sua vida piedosa. Senão não existe evangelismo também. Tá? A igreja Deus é Amor, na verdade, até que ela tem um método correto de enviar pessoas, que elas enviam as pessoas para morarem lá e abrir as igrejas. Porém, elas não estão nem um pouco equipadas com a palavra de Deus. Teoricamente, né? Hã? Teoricamente. Entendeu? Não tem nada. Eles não formam uma igreja. Eles abrem um templo. Então, eles abrem, mas com o intuito de formar, mas porém eles não É. estão nem um pouco preocupados com a palavra. Aí não tem igreja, né? Aí não tem igreja, né? Se não tem a palavra, não tem. Acaba crescendo o número de hereges. Eles querem adeptos, né? Eles querem simpatizantes, né? Exatamente. Como devemos ser equipados? Então vamos lá. Se a igreja quer evangelizar a sua comunidade, então a igreja não pode fazer nada melhor do que ensinar aos seus membros um evangelho claro e preciso. A igreja deve equipar, encorajar os discípulos de Cristo a evangelizarem. Todo cristão deve conhecer a mensagem básica do evangelho e a doutrina da justificação pela fé somente. Tá? Compreender a soberania de Deus e a salvação também é importante. E quando se trata de evangelismo, se a igreja falha em ensinar essas doutrinas centrais, então a igreja está falhando com relação à grande comissão. Tá? Mais uma vez aqui o Jeffrey Johnson, no livro, né, que estamos estudando, ele vai falar da justificação somente pela fé. Amados, talvez seja algo básico, né, para alguns, para outros talvez não, mas a justificação somente pela fé, eu diria que é a doutrina mais esquecida entre as igrejas. Essa é uma doutrina vital para o Evangelho e é a doutrina mais esquecida nas igrejas. Tá? Salvação, muitos falam, salvação é pela graça, pela graça, pela graça. No argumento, eles até estão corretos. Mas na prática, aí ele chega, depende de você. Né? É porque você não está fazendo isso. Falando com um crente sobre um casal que está em processo de divórcio em uma outra igreja, esse crente falou, mas a mulher também não se permite ser mudada. Aí eu, não se permite ser mudada. Aí na minha cabeça, como é que funciona isso? Porque ela tem a fé, né? Então é só ela exercer a fé que ela tem.
Ah, tenha fé. Uma pessoa em adultério, uma pessoa que não tem compromisso nenhum com a igreja, com a palavra, vive como um ímpio. Ela tem a fé e ela está assim porque ela quer. Olha como essa doutrina está faltando no conceito desta pessoa. Não entende o processo de salvação bíblico, não entende. Aí você pergunta para mim, quantos anos essa pessoa está na igreja? Mais de 30 anos. Tá? Porque se tem a fé, tem o Espírito Santo. Se tem o Espírito Santo, ele te constrange, ele muda, não tem como. A pessoa é mudada, sem ela perceber, sem ela querer. Contraditório. Contraditório totalmente. Totalmente. Mas por quê? Porque não conhece. Não conhece. Mais de 30 anos dentro de uma igreja, indo todo domingo, indo toda quarta-feira, está lá, irmão, está lá. E aí? É triste, tá? As missões começam em casa, a evangelização começa com aqueles que estão mais próximos de nós, os nossos familiares perdidos. Nossos filhos precisam do evangelho. Se não estamos preocupados com a salvação deles, por que estaríamos preocupados com os filhos dos aborígenes nos lugares não alcançados do mundo? Coerente, né? Coerente. Estou preocupado lá com o africano, mas meu filho não conhece o evangelho. Aí as pastoras, né? Você quer ser pastora? Aí, ó, você já tem 2 ovelhas, ô Brenda. Você também já tem 2 ovelhas, ô Ana. Cuide delas. Ensine elas. Tá? Já é um bom começo. As missões começam com a paternidade. A igreja é responsável por ensinar aos pais a respeito do ensino bíblico sobre a paternidade. É isso? Paternidade. As igrejas devem encorajar a adoração familiar no lar. Tá? A igreja faz isso? Encoraja culto no lar? Quando se trata de missões, disciplinar o coração dos nossos filhos deve ser a nossa principal prioridade. Tá bom? Então o evangelismo começa em casa. Tá? Spurgeon vai dizer, né, foi inflexível a respeito disso. Os pagãos devem ser buscados por todos os meios. E as estradas e os arbustos devem ser revistados atrás deles. Mas o lar tem a prioridade. E ai daqueles que revertem a ordem do arranjos do Senhor. O ensino dos pais, está difícil para a gente chegar aqui, é um dever natural. Quem está tão apto a olhar para o bem-estar do filho como aqueles que são os autores do seu próprio ser. Negligenciar a instrução de nossos filhos é algo mais do que brutal. Tá? Algo mais do que brutal. Não dá nem para ver. O Jojo fala que parece comigo. Tá aí. Pastor, posso falar? Pode falar. É que eu fiquei pensando, até ia sentar para conversar um pouco com o Maurício, eu fiquei pensando no que ele falou da questão da sexta-feira do legado. Uhum. De deixar o legado. E talvez essa não seja uma preocupação assim tão boa, olhando para esse ponto, porque uma mãe fazendo o seu papel, ela está glorificando a Deus, tanto um pastor levando o evangelho. Uhum. No sentido de que o fato de ela estar fazendo a função que Deus deu para ela, ela já está deixando um legado tão quanto outro. Lembrando da passagem da mulher que pegou o vaso com óleo e ungiu os pés de Jesus, ela fez um ato, ela não fez um ato soberano ou maior como de Elias, de orar e desse fogo. Ela fez um ato de humilhação, de quebrar o seu vaso, de morrer para si mesmo. Acho que assim, o que está em sintonia com todos é esse ponto, né, que Paulo vai falar, da gente morrer para nós e viver para Deus. E entrar na questão do evangelismo, nessa questão, porque a gente muitas vezes não evangeliza ou não prega para nossos filhos, para nossos familiares, porque não morremos para nós e vivemos para o reino. Exato. O legado que Enoque deixou, né, que foi pregado aqui na quarta passada, foi um legado baseado no quê? Na fé que ele tinha prática, na sua vivência.
Abel deixou o legado o quê? Com o sacrifício e a adoração que ele fazia. Não porque ele foi lá na tribo lá dos aborígenes lá e criou uma mega igreja. Não é esse o sentido de legado. Não é esse o sentido. O legado que você deixar para uma pessoa, para o seu filho, é legado. Exato. Se você foi um pai exemplar e o seu filho te vê como um espelho de Cristo, uma referência, É um legado. A diferença é que algumas pessoas, elas abrangem um número maior de pessoas e se tornam conhecidas por isso. Aí vem de acordo, né, com a vocação que Deus deu para cada um. Porque, por isso que tem... Um é mãe, o outro é pai, o outro é pastor, o outro... né? Então, cada um dentro da sua atribuição. Entendi o que o Amores falou, que às vezes a gente não se preocupa nem com o básico. Nem com o básico. Esse que é o problema. Porque deixar o legado, por exemplo, meu legado eu tenho que deixar para o Isaac, ensinar ele, tanto a minha esposa quanto o Isaac. Sim. Tem que ensinar eles, né, a respeito da palavra, através do exemplo. E tantas vezes a gente falha no básico, que é cuidar da nossa família, né? Exato. E o nosso legado a gente tem que se preocupar justamente em cuidar da nossa família e, primeiramente, assim como você está falando aqui, ó, o principal, né, o início de tudo é a nossa família. E aí sim, isso reverberar para outras áreas. Né? Exatamente. Na verdade, vocês que já são pais, né? Os que são pais aqui, vocês já têm um legado. Agora, se ele vai ser bom ou ruim, eu não sei. Ah, mas isso depende de Deus, pastor. É Deus que entrega a fé. Mas calma lá. Calma lá. Existe algo em comum. Todo ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, os princípios de moralidade, eles existem em qualquer um desses aí. Aonde que entra a questão dos pais? Refinar esses princípios morais nos filhos. E isso exige um certo trabalho, porque são pecadores. São pecadores. Vão cometer muitas coisas erradas. Isso. E muitas vezes você tem que parar o que você está fazendo, existe um certo trabalho. Você não, tipo assim, você fez, tem coisa que você não pode deixar para depois. Você tem que parar o que você está fazendo. Se for, Exato. você desliga o fogo e fala, vem cá. Exato. Vem cá e vamos conversar. O que é isso? O mínimo que eu espero de pais cristãos que têm filhos é que seu filho seja um bom cidadão. É o mínimo. E o bom cidadão é uma pessoa educada, cortês, tá? Que saiba entrar no lugar, bom dia, boa tarde, boa noite, tá? É o mínimo que se espera de pais cristãos, tá? Eu não vou exigir, seu filho tem que ter fé. Seu filho não é crente, é um rebelde, tá? Mas que ele seja um rebelde sendo um bom cidadão. No mínimo. No mínimo. Porque eu estou falando de dois crentes. Em questões morais de Deus, os 10 mandamentos, o que se espera de um crente? Totalmente enquadrado naquilo. Tá? Então as suas regras, as regras da sua casa, onde o seu filho vai estar submetido, quais são as regras da sua casa? Palavra de Deus. Né? O que tange a moralidade e o que Deus quer. Então aquele filho ele vai crescer nesse sistema. Agora, se ele for uma pessoa mal educada, não cortês, quem é o responsável? Então você já tem um legado. Ter um filho é ter um espelho dos pais. O filho é algo que é uma bênção, sim. Mas se o pai for um negligente, e a mãe também, vocês vão passar vergonha. Vocês vão passar vergonha. Tá? Oi? Tanto que o quinto mandamento já começa com a família. Né? A honra. Estende a todos os outros da sociedade. Honra prescreve respeito. Né? Tudo isso que eu estou falando aqui. Ó. Né? Então... A questão do espelho é, tipo assim, na minha casa, muita coisa, a minha vida mudou por ver neles. Ver que eles estavam reproduzindo e falar, isso aí eu não tinha percebido que isso aí... É um espelho ou não é? É um espelho. Não copia? Copia. Isso aí eu faço. Peraí, vamos mudar isso aqui. Porque vocês, pais, vocês são o parâmetro dessas crianças. É o único parâmetro que eles têm. Eles vão olhar e falar, é assim. Então é assim que eu vou fazer. Só que eles vêm para fora da casa. Eles não ficam só lá nas 4 paredes da sua casa.
Eles vão ter contato, né? Eles irão ter contato com outras pessoas. Aí eles vão começar a mostrar o que eles estão aprendendo em casa. Então faça um trabalho bem feito, tá? Outra coisa é o convívio deles também, que nem ontem eu vi eles brincando assim. Daí a Ana sei lá, qual era a brincadeira, só que eu ouvi ela falando, tem que ter reverência, tem que ter reverência. Não é assim não, tem que ter reverência. Essa palavra do pastor. Mas copia, irmãos. Copia, tá? Então, será que eu acabo? E aí, filho? Parou aí? Aí. As missões terminam nos 4 cantos do globo. A igreja moderna deve ter o mesmo desejo da primitiva. A igreja primitiva não se contentou apenas em alcançar Jerusalém com o evangelho. Em poucos anos, o evangelho viajou por todo o mundo. Conhecido, e o objetivo final é resgatar um povo para Deus. De todos os povos, tribos, raças e nações, tá? Claro, esse é um objetivo da nossa igreja, sim, mas a gente tem que começar a fazer a lição de casa, né? Um dia. A gente ainda não tem nem diáconos aqui, ordenados, presbíteros ordenados. Né? Então estamos no processo, estou aguardando, né? É o que eu digo para mim, eu estou dançando conforme a música. Né? Eu estou fazendo minha parte. Tenho orado pela sua vida. Tenho trazido um alimento espiritual, ensinos. Tenho me esforçado para isso. Agora, eu não vou abrir sua cabeça e colocar tudo lá dentro, irmão. Eu não vou pegar na sua mão e falar, pega a caneta aí, o lápis, vamos estudar. Eu não vou fazer isso. Tá? Aí é cada um na sua seara. Tá bom? Então, as missões não devem ser separadas da igreja. Tá bom? Então, a questão da missão vai ser bem batida aqui. Tá? Apoiamos missionários, então o desejo da igreja é ter missionários aqui, né? Ter homens habilitados para isso, né? Que seja daqui. A igreja tem que ter os seus próprios missionários. Tá? Mas estamos orando e aguardando aí, né? Que isso chegue, né, para a nossa igreja, essa bênção. Tá bom? Isso aqui é importante, né? Paulo não trabalhou em regiões onde já havia a igreja próspera. Ele procurou ir onde não houvesse nenhum testemunho do evangelho. Os missionários estrangeiros são necessários nas regiões não alcançadas no mundo. Tá? Então isso é importante. Depois os irmãos leiam com mais calma isso. Só vou abordar aqui, né, como uma forma resumida. Aonde que nós temos que nos instalar? Tá? Em locais onde não se possui igrejas. Eu estava procurando alguns terrenos, né, para a gente poder sair do aluguel um dia, se possível. E tinha um terreno do lado de uma igreja presbiteriana do Brasil. É coerente eu plantar uma igreja do lado de uma igreja presbiteriana? Tem sentido isso? Nenhum. Tá? Então aquela igreja, ela já, entende-se, né, que ela já está agindo ali naquele meio. Para onde que eu vou? Eu tenho que ir para um lugar onde não se tem uma igreja bíblica. Tá? Então, amados, isso deve existir, né, a questão de missões, esse mapeamento que nós temos que fazer por obrigação. Olhar, por exemplo, aqui em Mogi das Cruzes, que é grande, Mogi das Cruzes é grande, tá? Muito grande. Olhar os locais, por exemplo, Jundiapeba. Jundiapeba é uma área que está em trevas. Biritiba Mirim é uma área. Então você percebe que não precisa ir para a África. Ainda mais no cenário atual de igrejas que nós temos, né? Mas tem uma Deus e amor lá. Não tem igreja. Não tem igreja. Do lado, aí pode. Uma igreja católica, aí você pode colocar do lado. Do lado. Irmãos, então é assim, né, que nós devemos olhar para essa questão de missões. Tá bom? E não existem desculpas, tá? Conclusão. Portanto, de acordo com a história da redenção, a natureza da igreja é a grande comissão. A igreja deve funcionar como uma embaixada do céu que cresce em unidade, pureza e conhecimento da verdade. E se reúne para a comunhão, edificação mútua e instrução através da explicação e aplicação das Sagradas Escrituras. Tá bom? A igreja é propagada quando levamos o Evangelho
aos nossos familiares perdidos, à comunidade e às partes mais remotas do mundo, tá? Então está aí a conclusão e eu encerrei. Depois, irmão, esses slides que eu passei assim, bem por cima, os irmãos dão uma lida, tá? O material já está com os irmãos, mas eu precisava encerrar esse